O centro desse texto é que Deus criou o homem e criou a vida humana de forma plena. Tudo que precisava ser criado, Deus fez. E tudo que Deus fez estava muito bom. Mas Deus estabeleceu não só a criação, mas Deus estabeleceu um relacionamento com a coroa da criação, que é o homem. Deus graciosamente concedeu ao homem tudo que o homem precisava. Deus foi extremamente generoso e maravilhoso com o homem. E para preservar o bem-estar, a saúde desse relacionamento, Deus concedeu inclusive lei para regulamentar o relacionamento. E aqui no capítulo 2 nós não falamos de transgressão. Eu estou citando a transgressão para explicar estas questões que são postas na lei. Mas no capítulo 2 tudo está absolutamente perfeito. Deus faz tudo e Deus colocou leis para regulamentar este relacionamento. Este Deus é um Deus maravilhoso, porque quando Ele pensou em fazer o homem, Ele foi extremamente bondoso. Os atributos de Deus apareceram nesta criação de forma abundante. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, vai dizer que os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem desde o princípio através das coisas que foram criadas. Por isso todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque tudo que de Deus se pode conhecer claramente está manifesto desde o princípio. Vejam só, tem um teólogo chamado Arthur W. Pink, ele é do início do século XX, e ele escrevia um periódico semanal num jornal, e um dos temas que ele abordou foram os atributos de Deus. E depois esses periódicos foram ajuntados, os artigos, e hoje você tem para comprar um livrinho pequenininho, bem fino, que chama-se Os Atributos de Deus, de Arthur W. Pink. E quando ele vai falar sobre bondade de Deus, ele diz assim: veja como Deus é generoso, veja como Deus é bondoso. Deus poderia ter criado o homem e ter feito o quê? Deus poderia ter feito um planeta que fosse uma esfera lisa, sem relevo, sem montanhas, sem planícies, sem depressões. Deus podia ter feito um planeta seco. Deus poderia ter feito um planeta estático de uma única cor. Podia ter pintado tudo de marrom, ou tudo de verde, um único verde. Deus poderia ter feito uma única fonte de alimento, ou poderia ter feito 3 ou 4, todas com o mesmo sabor, ou com 4 ou 5 sabores diferentes. Deus poderia ter criado alimento na mesma textura, ou tudo pastoso, ou tudo crocante, mas não foi isso que Deus fez. Deus criou milhões de relevos diferentes sobre essa terra, de tal maneira que para cada canto que você olha, você enxerga algo diferente e novo. Deus criou uma quantidade de cores em toda essa criação, que você pode até resumir as cores em cores básicas, né? Mas os desdobramentos das cores são fantásticos. É muito gostoso essa coisa das cores. Quem fez isso? Deus. Agora, falar de alimento chega a ser covardia, né? Quantos sabores existem para ser provados? Quantos? Nós vamos viver uma vida longa, se Deus nos permitir, e nós vamos experimentar coisas diferentes quase todas as semanas, e nós não vamos esgotar. E quando você esgota, se fosse possível esgotar os sabores individuais, daí você começa as combinações, e aí a coisa vai muito longe. Eu não sei se experimentaram antes da nossa geração, suco de abacaxi com hortelã, mas é um negócio perfeito, parece que uma coisa foi feita para a outra. Então, isso tudo é o que? Isso é bondade de Deus. Cada um desses sabores é bondade de Deus. Eu estava conversando com o Guinho, que chegou dos Estados Unidos essa semana, e ele conviveu lá nos Estados Unidos com um coreano. E aí ele comeu algumas coisas da Coreia, a gente estava conversando sobre os sabores da Coreia, que são completamente diferentes dos nossos, mas são deliciosos também. Depois que você acostuma lá uma semana, você começa a saborear. E são
sabores bem peculiares neles. No caso da comida, não tem nada a ver com a nossa comida aqui. Eles gostam muito de agridoce. O que para a gente é salgado, para eles é doce. Você olha uma carne lá, aquela carne douradinha, bem bonita assim, num prato, aquela carne de porco, e aí quando você põe na boca é açucarado. É doce. Então é muito diferente da nossa comida, mas é uma quantidade de sabores, é uma explosão de sabores. Depois você passa alguns dias lá, aí você começa a curtir aquilo tudo, e é um universo novo para você desfrutar. Isso tudo é o que? Bondade de Deus. Imagine que Deus fez o homem e o colocou num jardim onde existia toda espécie de frutas agradáveis ao paladar. Bondade e misericórdia de Deus. Então, quando você achar que a vida está difícil, quando a sua vida está problemática, quando você achar que Deus talvez esteja bravo com você, ou triste com você, ou que Deus não gosta de você, basta que você olhe para a sua fruteira ou para o seu armário, e você pode dar uma boa visualizada na bondade de Deus. Porque Deus poderia fazer com você o que a gente faz com as nossas crias. A gente vai lá e compra a ração, e a mesma ração, mês após mês, ano após ano, e tem bichinho que nasce comendo uma coisa e morre comendo a mesma, e não tem nenhum privilégio de comer nada diferente. Veja só, isso é muito triste, né? Deus não é assim. Deus é tão generoso que até no nosso paladar Ele pensou quando Ele estava criando as coisas. Nos nossos olhos, na nossa percepção, Ele pensou. Nas nossas mandíbulas Ele pensou quando Ele criou textura de tudo enquanto é tipo, né? Até a rapadura, que é derivado da cana, né? Para quem gosta aí, uma rapadura com café é muito bom. Então essas coisas todas são resultado da bondade e da misericórdia do Senhor. Quando nós estudamos Gênesis, e é o que Moisés e que Deus queria que aquele povo soubesse, é que Deus, Ele é muito bom. Ele é muito mais do que nós podemos imaginar. E aí nós fomos para o segundo ponto desse texto. Deus mandou que todos os seres vivos viessem até Adão, para que Adão colocasse nome nos seres. E aí, Deus, que lá no capítulo 1, quando Moisés escreve a criação, depois de fazer cada uma das suas obras, diz: e viu Deus que era muito bom. De repente Deus viu alguma coisa que não era muito boa. Não era muito boa porque Deus tinha feito errado. Não era muito boa porque estava faltando ser completado. E então Adão viu que todos os seres vivos vinham em par, tinha uma companheira. E ele não achou ninguém que pudesse ser colocado ao lado dele, que fosse parecido com ele. E aí Deus viu que isso não era bom. É a primeira vez que essa frase aparece na Bíblia, porque até então tudo que Deus viu era bom, mas um homem sozinho Deus viu que não era bom. Então vocês meninos solteiros, né? Vocês meninas solteiras, sabe o que Deus acha da solteirice? Deus não acha bom. Viu Deus que isso não era bom. Bom é serem dois, melhor do que um. Ok? E Deus viu isso lá na criação e disse: não, isso não está bom, alguma coisa está faltando. E então Deus faz cair sobre o homem um pesado sono, e pega uma das suas costelas, e da costela Ele faz a mulher. É bom saber que é da costela, porque a costela está bem pertinho do coração. Significa que o lugar que a mulher deve ocupar na vida do homem é um lugar bem pertinho do coração. Vamos falar só de coisas românticas agora, nada de brincadeira. Não vou brincar com as mulheres, podem ficar tranquilas. Porque o que Deus fez foi exatamente o que faltava para que tudo ficasse muito bom. Estava faltando algo. E a criação da mulher foi exatamente para fechar o capítulo 2, para que finalmente então a obra da criação estivesse completada. E eu costumo dizer que aquilo que a gente deixa para fazer por último é o melhor. É o melhor, é muito mais do que a cereja do bolo, é o melhor. E foi exatamente isso que Deus fez. É matéria refinada, porque o homem Deus fez lá do pó da terra, a mulher não. A mulher Deus já usou aquilo que já estava pronto.
e refinou. Da costela de Adão, Deus fez a mulher. Deus deu um nome para esta mulher, e logo Adão já percebeu esta mulher e a preciosidade dela. Deus diz: eu vou fazer para você, Adão, uma auxiliadora que lhe seja idônea. São duas palavras aí muito importantes a respeito da mulher que aparecem na língua hebraica. A primeira, a pronúncia em hebraico seria Izer, e a segunda é Kenegdo. E o que essas duas palavras simbolizam? A primeira, quando fala de auxiliadora, que é este Izer. Izer é uma forma substantiva de um verbo. O verbo é azar, que significa ajudar. Não tem nada a ver com português não, tá? É língua hebraica. Azar significa ajudar. E aí, antes que vocês deixem a imaginação de vocês fazerem com que vocês comecem a dar risada, deixa eu explicar uma coisa. Sabe para qual outro personagem esta palavra azar, que significa ajudar, é usada na Bíblia? Somente para Deus. Só existem duas personalidades em toda a Bíblia que recebem esta forma substantivada, de azar, que é Izer. Só Deus e a mulher. Só eles são auxiliadores, aqueles que ajudam.